Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, Cássia. Então, tá bom. Normal. Então, Só que tem gente com o microfone aberto. Não, eu vou pedir que as pessoas fechem o microfone, por enquanto. Então, primeiro, boa tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião do grupo de trabalho, que está avaliando todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão, administrativas durante esse período do distanciamento social e pensando também no retorno presencial. E hoje, nós temos assim, a alegria de receber o professor Roberto Medronho, que tem trabalhado intensamente nesse período. E, assim, só para você ter uma visão, esse grupo, Medronho, ele tem representantes das 6 unidades do CCMN e da decania, e principalmente representantes discentes também, e representantes técnico-administrativos em educação. E nós temos convidado pessoas para nos ajudar a resolver uma série de questões. E durante a semana passada, e algumas semanas também, começaram a surgir dúvidas da questão do retorno às atividades. Então, eu achei que seria muito importante você estar presente aqui, porque eu tenho acompanhado você no Consune, muitas vezes na TV, falando, explicando. Se você pudesse dar assim, uma visão geral da situação que nós estamos hoje em relação à pandemia, e depois eu abriria para discussão. Eu convidei os diretores das unidades, tem a Alexandrina, que é do nosso programa Ativida, que está ligada à questão da saúde, e professores coordenadores de disciplinas, chefes de seção de pessoal. Eu acho que é importante, porque uma pessoa que é da área falar, às vezes tem um peso muito maior. Às vezes eu ouço no Consune, repasso as informações, mas não é a mesma coisa. Então, queria agradecer muito a sua presença e passo a palavra para você. Tá bom, Medronho? Bom, eu tenho até uma apresentação, mas talvez não seja o caso, só se vocês quiserem, uma coisa, claro, ela é uma coisa grande, mas eu mostraria só os dados do Rio de Janeiro, para talvez, são dados bem atuais, da apresentação que eu... Acho importante, Medronho. Tá, então eu vou mostrar aqui rapidinho, que acho que até fica... eu estou aqui mais para ouvir do que para falar, Tá. mas tirar as dúvidas e tudo mais, mas eu acho que talvez seja interessante, porque os dados são bem recentes, e a gente... Estou abrindo, vou compartilhar aqui, deixa eu só localizar aqui a apresentação. Já estão vendo? Já sim, Medronho. Ok, eu vou passar essa parte aqui introdutória, que não tem muito... Se vocês quiserem depois, a gente... Só para vocês terem uma ideia, esse gráfico aqui é muito interessante, que é de 2004, e mostra o tráfego aéreo, somente o aéreo, no mundo em 2004. Alguns aeroportos, inclusive os do Brasil, Rio, Brasília e São Paulo, da ordem de milhares de passageiros por dia, né? E aqui a de 2020, pré-Covid, estávamos batendo na casa de 4,7 bilhões de passageiros por dia, A China, em 2019, durante o ano de 2019 todo, ela mobilizou 1 bilhão e 900 mil pessoas viajaram por trens na China. A América é a metade, né? O continente americano, metade dos casos está aqui entre nós. Essa é a situação atual de casos. A Índia já está batendo a gente, infelizmente. Agora o epicentro está virando a Índia. O Brasil, felizmente, já não é mais
o epicentro, embora ela tenha um número muito grande de casos, de óbitos. Esse platô aqui que nós estamos vendo aqui, né, nessa linha vinho aqui, é aquele platô em torno de 1.000 mortes por dia, né, 4 a 5 aeronaves caindo, e a gente vê aí na rua as pessoas como se estivessem numa fila para viajar nesses aviões, né? Aqui o Brasil, a letalidade até que não está tão alta em relação ao mundo. Vocês vejam que tem o México está pior, o Brasil está igual aos Estados Unidos em termos de letalidade, casos, óbitos da doença dividido por casos da doença. Mas estamos melhor do que México, França, Itália, Grã-Bretanha, que está acima de 10%, e aqui o Sudão está em guerra, 29% de letalidade, uma coisa escandalosa. Bom, aqui é o nosso estado e o nosso Rio, isso é o que eu queria mostrar. O estado do Rio de Janeiro, na verdade, a cidade do Rio de Janeiro tem a maior letalidade do Brasil. É 3 vezes maior, mais de 3 vezes maior do que aquela letalidade que tivemos aqui no Brasil, né? Niterói, a letalidade é bem menor, mas a Niterói está fazendo um protocolo bem melhor do que o do Rio de Janeiro, está testando bastante, por isso que a sua incidência acaba sendo maior, que os casos identificados entram no sistema de notificação, mas ainda assim vocês vejam que em termos de mortalidade, o que é a mortalidade? Óbitos sobre toda a população. O denominador não é só mais os casos da doença, porque depende no caso de casos de doença, depende da notificação, depende da testagem, depende de uma série de coisas. Aqui não, aqui é o total de óbitos da doença sobre a população, e vocês vejam que lá realmente está tendo um desempenho melhor do que no município do Rio, mesmo de todo o estado do Rio. Nosso hospital voltou a aumentar o número de casos nas últimas semanas, né? Nós tivemos um pico muito grande aqui nesse período, maio, junho, agora ele está voltando a aumentar o número de casos, o que já é uma evidência. A letalidade também a mortalidade hospitalar elevadíssima, porque são casos muito graves da doença. Felizmente, a maioria não evolui para a forma grave, 80%, 80% a 90% são formas leves ou moderadas. Agora, os 10%, 10% a 20% que evoluem para as formas graves, são casos muito graves. Os que evoluem para a forma crítica, que é os que dependem de ventilação mecânica, hoje a letalidade dos que vão para o respirador está em 50%. Então, uma letalidade altíssima. Sem contar isso aqui. Nós temos, na verdade, o que nós estamos vendo são os casos notificados. Então, tudo isso que está sendo mostrado na televisão diariamente é a ponta de um grande iceberg. Em relação aos casos notificados, estima-se que cada um caso tenha 6 a 10 casos que não foram notificados. Nos óbitos, menos, felizmente. Então, de cada óbito, estima-se que 50% a 100%, ou seja, 0,5 a 1, né, é o número de casos, ou seja, 100 seria 200, de 100 mil óbitos seria de 150 mil a 200 mil óbitos, por exemplo. Aqui são dados da doença, não tem. Bom, aqui é o Covidímetro, que é um projeto que nós estamos fazendo com o pessoal da COP e do NCE, é o professor Cláudio Miceli, que é colega nosso do NCE, junto com o Guilherme Travassos, que é da COS, né, do Programa de Engenharia de Sistemas, da COP, e a gente tem feito esse, que por sugestão do Guilherme chamamos de Covidímetro, que é a taxa de contágio. Esse é o dado mais importante na hora de abrir alguma situação, né? E a taxa de contágio, embora ao longo do tempo ela vem diminuindo, né? Aqui foi quando decretou o isolamento, vocês vejam que a velocidade de queda aqui ela já está diminuindo, né? Isso aqui já é produto do isolamento mal feito e também do comportamento da população, que tem demonstrado em algumas situações realmente cenas lamentáveis, nós temos visto aí pela mídia, né? Nós estamos ainda no Rio de Janeiro no risco alto e moderado. Nós temos aqui essas estimativas feitas pelo nosso grupo, né, que os 3 fazem parte do grupo de trabalho multidisciplinar. Aliás, eu quero fazer aqui uma
um elogio e público. A professora Kátia foi a primeira professora que nos procurou, tão logo o grupo foi montado, oferecendo a Instituto de Química, né, para a produção de álcool em gel, álcool glicerinado, e foi impressionante como, a partir daí, houve uma mobilização fantástica, né, dos colegas do CCMN e até de outros centros, e nós não tivemos nenhum problema com álcool em gel, álcool 70, álcool em gel ou álcool glicerinado. Então, eu quero deixar aqui público minha eterna gratidão pela professora Cássia, que não foi nem procurada, ela me procurou oferecendo ajuda. Eu acho que são atitudes como essa que nos deixam muito orgulhosos de pertencer a uma instituição como a nossa querida e grande UFRJ, que fará 100 anos agora, dia 7 de setembro. Mais uma vez, professora Kátia, não cansarei de agradecer muito, muito, muito obrigado. Por isso que, quando a senhora me convidou, não foi um convite, foi uma convocação. Esse é da semana... Sim, professora? Continuar, desculpa. Não, claro. Esse foi da semana passada, mas não mudou. O quadro não mudou esta semana. Nós calculamos, os dessa semana não mudou. Então, vocês vejam que a nossa taxa de contágio no município do Rio de Janeiro, felizmente, está reduzindo-se, mas o risco ainda é moderado. Qual é o momento em que devemos abrir? Idealmente, quando esse risco estiver abaixo de 0,8, 0,75. O que é esse R, né, famoso R? É quanto uma pessoa, em média, pode contaminar outras pessoas. Então, se você tem... O R nosso já chegou a próximo de 4. Então, vamos supor que um contaminasse 4 pessoas. Um contamina em média, então tem gente que contamina muito mais, em média 4 pessoas, 4 contaminariam 16, isso ia numa exponencial cada vez maior, tá? Então, nós precisamos ter um número abaixo de 1, porque, por exemplo, se é abaixo de 1, vamos supor que seja 0,8. Então, 10 pessoas contaminam 8 pessoas vão contaminar 80% de 8, que é 6,8, 7. 7 pessoas vão contaminar 80% de 7 e vai decrescendo até o 0. Então, quando o R está abaixo de 1, e quanto mais baixo de 1, maior a chance, a probabilidade da curva se extinguir e a doença não ser mais um problema de saúde pública. Esse é o covidímetro já das outras regiões. Vocês vejam que nas outras regiões do nosso estado, e nós temos alunos e até professores que moram em outras regiões, a situação nas regiões do nosso estado, ela está realmente em risco alto, não em risco moderado como a nossa. E fizemos um covidímetro a pedido do professor Eduardo Raupo, que também está conduzindo de forma brilhante o grupo de trabalho do pós-pandemia, né? Embora a gente não ache esse nome ninguém acha esse nome muito adequado, mas foi um nome que nós estamos utilizando, porque, na verdade, a gente vai conviver com essa pandemia, eu vou mostrar já, em média, 2 anos, no mínimo, mesmo com a chegada da vacina. Então, tem um covidímetro da UFRJ, né, de Rio, Campus Rio e Campus Macaé. A da UFRJ, que leva em conta todos os funcionários, professores e alunos que vêm ao campus da Ilha do Fundão, ela já está um pouquinho maior, já está em 1,20, um pouco maior do que a do Rio de Janeiro, né? A de Macaé está bem mais elevada, 1,31, então lá o risco em abrir mais a situação lá no campus de Macaé, a probabilidade de termos um aumento do número de casos é até maior do que aqui no Rio. Estou terminando agora só com esses últimos gráficos. Vocês vejam agora como é que está a situação. Aqui o primeiro, à esquerda, no alto, é o Rio de Janeiro. Aqui é o estado do Rio de Janeiro. Vocês vejam, quando me perguntam sobre uma segunda onda, eu digo que, primeiro, para termos uma segunda onda, precisamos sair da primeira, né? E nós, no nosso estado, não saímos ainda da primeira. Então, o que está acontecendo? Nós temos aqui o estado do Rio de Janeiro. Tivéssemos cumprido, e aqui foi o pico, o estresse que todos nós vimos na mídia, colapso da rede hospitalar, hospitais de campanha que não funcionaram, dos 7 prometidos, só 2 abriram em precárias condições, a contratação não tinha profissional no mercado, então contratou-se recém-formados de medicina, de enfermagem, de fisioterapia,
e isso, uma doença tão complexa como essa, que precisa de atendimento em nível super especializado, trouxe muitos problemas, redundando numa elevada letalidade hospitalar. Mas se tivéssemos cumprido o protocolo, nós teríamos já terminado essa primeira onda já há muito tempo. O problema é que as pessoas, antes das flexibilizações, não estavam mais cumprindo os protocolos, e aí houve a redução da velocidade de decréscimo da curva. Quando houve o isolamento, começou-se a aumentar o número de casos e também houve a interiorização dos casos. Esses casos aqui mostram um decremento, mas ainda assim com menor velocidade, mas aqui a gente não leva muito em conta no final do número, porque tem muito retardo de entrada de dados no sistema. Então, essa curva aqui que está muito abaixo, ela provavelmente, quando os dados, algumas semanas depois, quando os dados entrarem nesse sistema, ela vai fazer assim, ó. Ela não vai ser nessa inclinação aqui. E vamos ao Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro. Vocês vejam também que teríamos, antes mesmo do Estado, teríamos finalizado. Não adotamos os protocolos, começou a diminuir a velocidade de decréscimo da epidemia. Ela, com o início do afrouxamento, vocês vejam que a velocidade decai, a queda diminui mais ainda e chegamos até a ter um certo aumento no número de casos. E aí, mais uma vez, esses últimos casos daqui, a gente não costuma levar muito em consideração pelo retardo da entrada dos casos no sistema. E esse é o fato. Isso está sendo calculado pelo professor Guilherme Travassa a partir dos dados dos nossos celulares. Então, em vermelho é o que está o povo em movimentação. Está, em alguns momentos, beirando os 65%. Essa flutuação aí de 60% a 65%, 62% a 65%, é exatamente o que nós estamos vendo na pré-pandemia. O que vimos na pré-pandemia é o que estamos vendo agora, ou seja, parece que a doença acabou para muitas pessoas. Felizmente, o dos óbitos ainda não houve um impacto grande no número de óbitos. Houve um aumento de número de casos de óbito, mas foi porque houve uma mudança do critério de classificação de casos. Ele ficou mais amplo, e aí por isso que houve um aumento de casos no sistema. Então, por data de notificação, ele tem um leve aumento, mas por data da ocorrência da doença, ele não sofreu aumentos. E por quê? Porque muitas das pessoas que estão adoecendo agora, entre outras hipóteses, que são a maioria de jovens, né? E o jovem tem, felizmente, mais resistência. O problema é que ele pode levar a contaminação para a sua casa, principalmente a gente sabe que temos muitas unidades domiciliares multigeracionais. Então, tem gente que mora com pai, mãe, tio, avô, avó, e isso é o risco dessas pessoas levarem essa infecção para dentro de casa. Infelizmente, isso, 9 de março, eu alertei para a questão da necessidade de redução de letalidade. E, para finalizar, eu acredito que não teremos uma vacina disponível ainda este ano, por todos os esforços que estão sendo realizados, e a OMS estima que conviveremos com esta doença, no mínimo, por 2 anos. Então, neste período de 2 anos, claro que a flexibilização vai tender a diminuir, a chegada da vacina vai melhorar a situação, mas não apenas é necessário ter a vacina segura e eficaz, ela precisa ter uma capacidade instalada, Fiocruz, Butantan e tudo mais, para produzir milhões de doses para suprir a nossa população. E o mundo, bilhões de doses. Né? Então, mesmo tendo a vacina, o acesso a essa vacina não será imediato. Então, por isso que é fundamental que usemos a máscara, o distanciamento social e a higienização frequente das mãos. Aí é isso, eu tenho mais outras coisas. Aqui são as ações da UFRJ, mas não, acho que todos já conhecem. É isso, professora. Espero ter sido bem sucinto. Não, foi ótimo, Medronha. Muito boa essa apresentação. Eu tenho algumas questões, mas eu vou abrir para as perguntas, Medronha. E eu queria assim, que as pessoas se apresentassem. Quando for falar, pode levantar a mão, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Acho que as dúvidas que nós temos, assim, de forma geral, também é a questão das atividades presenciais da UFRJ, principalmente quando eu falo
do nosso centro, Medronho, a gente tem muitas disciplinas experimentais, trabalho de campo, e isso é um impacto grande. Mesmo a gente tendo ensino remoto, essas disciplinas não são oferecidas. Então, a gente precisa pensar como passar a oferecer, talvez no início do ano que vem, de uma forma segura, diminuindo o número de estudantes em laboratórios, tudo mais. Mas eu vou abrir para as questões, porque eu sei que tem muitos colegas aqui com dúvidas. Eu acho importante aproveitar a presença do professor Medronho aqui para a gente tirar as nossas dúvidas. Ô, Sérgio, pode falar, Sérgio. Boa tarde, professora. Sérgio Braga, boa tarde, professor. Sérgio Braga, CCMN, Departamento Pessoal. Professor, a minha dúvida é a seguinte, eu tenho um cunhado, né? Ele foi infectado, graças a Deus não teve a necessidade de ir para o hospital. Mas fez o isolamento, ele como trabalha muito com o público, né? Ele trabalha numa autoescola, e esse isolamento para ele foi assim, uma coisa muito tensa, que a gente vivenciou à distância, mas foi bem vivenciado. E a minha pergunta é a seguinte, as 4 pessoas que convivem com eles não ficaram, quer dizer, não chegaram a fazer o exame para saber se ficaram. E ele foi detectado porque ele passou mal, foi ao hospital, né? Hoje, qual a segurança que nós teríamos de que ele não pode mais transmitir essa doença? Porque assim, eu tive um contato com ele, mas um contato muito distante, né? A gente matou a saudade assim, ele de um lado da rua, eu do outro lado, né, das famílias, mas a gente está com essa preocupação de que ele possa vir a contaminar. Mais uma vez, um prazer falar com o senhor. Obrigado, o prazer é meu. Vamos lá. A gente tem muita coisa para se descobrir sobre essa doença, né? Uma delas é essa questão relacionada à imunidade, né? A imunidade é conferida por quanto tempo, né? O que nós temos visto que a gente conhece muito sobre todas as doenças infecciosas, as que já nos visitam há muito tempo, mas essa tem menos de um ano, né, que o homem está convivendo com ela no mundo, objetivamente. Então, a gente sabe que, por exemplo, teve pessoas que foram infectadas, constatado pelo RT-PCR, e não desenvolveram anticorpos. Aí você vai me perguntar, poxa, mas então ela não está imune? Não sabemos, porque também na Covid, a imunidade celular, porque tem 2 tipos básicos de imunidade, a humoral e a celular. A imunidade celular, que é mediada por células, e a humoral pelos anticorpos, né? Então, o fato de, eventualmente, não ter anticorpos não significa que as células dele estão sensibilizadas e, quando entrar o vírus, elas atacarão o vírus. É possível que ocorra isso. Então, o que eu posso dizer é que, muito provavelmente, o que a gente vê de outras doenças é que, muito provavelmente, ele não será novamente infectado, tá? E, em média, diria 3, 4, até 6 meses, é possível que a resposta do organismo dele, ao ter contato com o novo coronavírus, ela seja eficiente para deter o processo infeccioso. No entanto, tem a incerteza do que eu mesmo estou falando, e segundo, no nível individual, cada indivíduo reage de um jeito, né? Cada indivíduo reage de um jeito. Então, o que nós temos visto é que o caso de reinfecção, caso ocorra, e tem já documentado de ocorrência, né? Na UFRJ nós temos lá no CCS casos também de reinfecção, e foi ontem divulgação na mídia, acho que todos, né, muitos tiveram, até a professora Terezinha, colega nossa do departamento, o trabalho que nós estamos fazendo lá mostrou que uma das pessoas infectadas, ela ficou infectada, já acabou de ser zerado o RT-PCR por 5 meses. Por 5 meses. Então, isso no mundo, isso foi inusitado, por exemplo. Então, a cada hora que a gente olha para um aspecto, aparece uma coisa nova. Mas reinfecção existe, ele tem uma probabilidade de se reinfectar, mas o que eu posso dizer é que é muito, muito
rara, muito, muito improvável que ele apresente uma outra infecção, provavelmente nos próximos 3 a 6 meses. A reinfecção ou é grave? A infecção é ele curou desse vírus e pegou de novo um outro vírus. Esse caso que nós estamos já estudando lá no CCS, essa pessoa estava com o mesmo vírus. Então, a pergunta que não quer calar é aonde esse vírus ficou armazenado, em que local, em que célula ele ficou armazenado para ficar produzindo vírus continuadamente por 5 meses. Né? A gente sabe que tem alguns vírus que ficam latentes no nosso organismo. O herpes zoster, por exemplo. Né? Tem gente que tem reinfecções frequentes de episódio de herpes zoster porque ele está armazenado no nosso corpo. Quando a gente diminui nosso sistema imune, ele vai e é reativado. Então, será que esse coronavírus também tem este poder? E se tem, em quantos isso ocorrerá? Mas, de toda sorte, esse paciente de 5 meses é absolutamente uma exceção à regra. Então, assim, a reinfecção existe, mas é muito rara, felizmente. A latência, né, o vírus latente, provavelmente existe, né, como esse caso da UFRJ, mas também, felizmente, é muito raro. A imensa maioria recuperou em menos de 14 dias, já estava com o RT-PCR zerado, sem vírus, sem doença, sem nada. Obrigado, professor. Obrigada. O professor Cláudio Lenz. Se pudesse apresentar, Cláudio, professor. Ok, cadê? Já tá falando, Estamos ouvindo, Cláudio. Ok, tá bom. Prazer, eu sou Cláudio Lenz César, professor do Instituto de Física, Medronha. A pergunta que eu tenho é o seguinte, quer dizer, os dados que você mostrou aí e o que eu vivencio aqui ao redor da minha casa, eu fui ao mercado na sexta-feira e a Dias Ferreira aqui parecia pré-carnaval, todo mundo lá de fora, nos bares, restaurantes e tal e tal. Bom, tinha aí uns artigos aí, inclusive por uns portugueses, que a imunidade de rebanho, quando a população é muito heterogênea, né, ela era atingida mais cedo, tipo, sei lá, 20% ou coisa assim, e as pessoas estavam achando que a gente já tinha chegado a esse nível, mais ou menos aqui no Rio, né? Obviamente, quando as pessoas saem do seu círculo, e isso homogeneiza melhor, né, essa população, né? Você está a par desses estudos, quer dizer, quão longe nós estaríamos de uma imunidade de rebanho, de fato, se a população estiver completamente sem controle, né? Como ela está agindo no momento, né? Parece. Perfeito, Cláudio. Eu estou coordenando, junto com o professor Amilcar Tanuri, um projeto que é chamado Projeto Sentinela, né? Até tem um aluno nosso do MD-PhD, que é um aluno de graduação, que vai fazer a sua tese nessa questão. E nós estamos em 25 sítios do estado do Rio de Janeiro, fazendo a coleta do RT-PCR e da sorologia, né? Então, para você ter uma ideia, em média, a gente tem encontrado ao longo desses... Começou em início de julho, agosto, desses 2, 3 meses, já vai fazer 3 meses agora de acompanhamento, o vírus está sendo, em média, 8% das pessoas. A cada rodada, de 15 em 15 dias, a gente faz uma rodada. E encontramos o vírus na narina, através do exame de RT-PCR, em torno de 8, 7, 7,5, 6,5, 8, mas gerando em torno de 8, ou seja, os vírus continuam circulando no nosso estado, né? E a imunidade, ela tem variado muito, né? A imunidade mediada pela pesquisa de anticorpos, né? Que, como eu disse anteriormente, diferente de outras doenças, essa tem essa questão da imunidade celular. Mas pelos anticorpos tem sido em torno de 12%, 15%. Mas o que aquela colega nossa lá da Grã-Bretanha, ela é portuguesa, é uma pessoa muito boa, o que ela coloca, e ela tem toda a razão, a gente trabalha também com os modelos compartimentais, né? E o que acontece na população, né? Você tem
primeira onda, que é essa onda que nós estamos vendo, né, que ela vai atingir principalmente os mais suscetíveis da população. Aquele R que eu falei, né, que é dado através de um modelo que a gente chama de CIRS, né, é suscetível, exposto, infectado, recuperado e morto, death, né, de morto, é um modelo que a gente trabalha, que é um modelo compartimentalizado, mas através de médias, utilizando médias, né, que ocorrem na população como um todo. O que ela propõe é uma coisa mais refinada, é tentar ver os grupos, né, o ideal é que sejam, e existe isso, né, grupos que tenham grande homogeneidade interna e grande heterogeneidade com outros grupos, né, que é como é a nossa vida na sociedade. Então, por isso que em vários lugares, como na Espanha e em muitos lugares, apesar dos inquéritos mostrarem, na Espanha, na região de Grande Madrid, foi 12%, 11,5%, 12%. E eles tiveram uma queda grande no número de casos, né? Por conta disso, os 11%, 12%, quer dizer, isso se o exame realmente é fundamental, ele ainda tem muito questionamento sobre a sensibilidade e a especificidade do exame, mas, aplicando-se de uma forma geral, acredito que o erro dele não seria de a pessoa estar com 80% da população e ele só detectar 12%. Talvez um pouquinho a mais, enfim, que ele não detectou, enfim, o erro, em termos do erro, né? Mas, de toda sorte, não foi o que a gente espera, que é 60%, 70%, 80%, quando uma doença infecciosa, ela tende a acabar com a imunidade de rebanho, o processo epidêmico acaba, digamos que a gente chama naturalmente, através da imunidade natural, que é a imunidade provocada pela própria doença. Então, o que acontece? Quando a gente refina um pouco mais, como foi o que essa colega fez, você vê que essa prevalência, né, que dá a imunidade de rebanho, muitas vezes atingindo 20%, às vezes 15%, 18%, ela já é suficiente para ver uma queda no número de casos. Qual é o problema? O problema é que, quando você abre a economia e abre para as escolas e tudo mais, como você falou muito bem, essas bolhas, né, elas vão se confluir novamente e a tendência é, exemplo, Europa, né? Houve uma queda. Lá, o Brasil só perde para a Argentina em termos de tempo de confinamento, de isolamento social. Só a Argentina bate da gente. Porque os países que adotaram de forma séria, né, não com esse jeitinho brasileiro que a gente tem, eles, em média, Itália, França, Grã-Bretanha, de 70 a 90 dias. A França, eu acompanho bem, minha filha está fazendo doutorado lá, 92 dias eles começaram a abrir, e abriu com muito cuidado, e não teve um repique da onda. Agora, por conta do verão, e por conta do comportamento da juventude que está indo para pubs, para os cafés, para as praias, para festa noturna, festa na floresta, estão fazendo como se não houvesse amanhã, aí os casos voltaram a subir. E você vê que eles voltaram a subir sem um impacto na mortalidade, porque está atingindo basicamente os jovens. Então, este é o nosso grande problema, né? Até a chegada da vacina, essa liberação do isolamento vai ter que ser feito com muito cuidado, né, e avaliando regularmente as ações para evitar que nós possamos ser infectados novamente. Então, é possível fazer algumas ações, né, sim, com segurança, mas temos que ter todo o cuidado e avaliar também o próprio contexto, né, porque se você tem as pessoas que só transitam de transporte público, os transportes públicos estão atoladíssimos de pessoas. E mesmo usando máscara, se você está muito próximo, como né, aquela sardinha em lata, né, a probabilidade, a máscara protege muito, mas se você está muito próximo um do outro, a proteção cai, assim, vertiginosamente, ao grau de proteção dessas máscaras. Roberto, desculpe ter chegado atrasado. Você fez algum comentário sobre a vacina? É porque tem os inscritos, mas você... Ah, desculpa. Não, eu posso te inscrever? Já vou pedir.
Então, pode falar, ele falou sobre a vacina. Depois eu passo para a professora Marlice, que está inscrita. Se quiser comentar, Medronho. Oi, Leonardo, tudo bem? Bom, como você quiser, Cássia. Pode ser. Depois eu passo para a Marlice. Tá. Bom, aliás, outra coisa que eu esqueci de falar é que a minha dissertação de mestrado teve na coorientação o professor Jorge Xavier da Silva e o de doutorado teve como coorientação o professor Cláudio Bettini do IGEL, né? 2 grandes professores que eu tenho profunda admiração e carinho. Então, eu conheço o Léo, conheço um monte de gente aí dos corredores do CCMN desde a década de 90, né, Léo? Você tinha cabelo. Então, eu trabalhei com geoprocessamento no mestrado e geoestatística no doutorado. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo CCMN, que fez parte da minha formação aí na UFRJ. Né? Então, Léo, sobre vacina. Bom, vacina nós temos várias candidatas, né? As 2 que estão, diria assim, mais desenvolvidas é de Oxford e a chinesa Sinovac, que estão em uso aqui no Brasil. Todo mundo está vindo para o Brasil, porque como aqui está sendo o epicentro do mundo, embora esteja perdendo para a China, daqui a pouquinho vão largar a gente e vão lá para a Índia. Né? Nós já estamos perdendo, o epicentro está sendo perdido para a Índia. Né? A Índia já está com um número escandaloso, já passou o Brasil, está com mais de 3 milhões, e estava passando e agora já superou o Brasil no número de casos. Então, essas 2 estão em estado bem adiantado, mas assim, a primeira, que é a de Oxford, é uma tecnologia muito nova, que a gente não tem ainda em vacinas. Ela tem sido usada, no que a gente chama de medicina de precisão, para alguns tipos de tratamento de alguns tumores, de algumas doenças crônicas. Né? A outra, que é a Sinovac, a chinesa, ela é mais tradicional, vamos chamar assim. Ela pega o vírus morto, né, e injeta na pessoa. Eu, pessoalmente, tendo a ser mais conservador, entendeu? Ainda mais com a área de saúde. No geral, cada vez mais, quanto mais cabelo branco, cada vez mais conservador. Mas na verdade, na medicina, você tem que ser sempre muito conservador. Então, assim, então, qual é essa vacina de Oxford? É um adenovírus em que é injetada a proteína S, e esse adenovírus que não provoca lesão no homem, só em chimpanzés, é inoculado na gente, e aí a célula reconhece como se fosse um coronavírus e vai fazer toda a imunidade celular e humoral ser ativada. A outra é de forma mais simples. Você injeta as partículas virais mortas, né, são apenas não é o vírus como um todo, nem atenuado. Tem até uma vacina feita de vírus atenuado, e nós temos vacina de vírus atenuado, o sarampo é um deles, né, que são vacinas muito seguras, né, mas são vírus vivos atenuados. Então, estão tentando uma com o SARS-CoV-2 também, mas essa não está ainda em experimento no Brasil. E essa outra, que é a Sinovac, ela introduz, que é igualzinha da gripe. São as partículas virais, são antigênicas, o nosso corpo percebe que está tendo uma invasão e vai lá e fica imune. Né? Mas o grande problema é que a vacina mais rápida do mundo, ela demorou 5 anos. 5 anos. Né? E essa está nem 1 ano e já está prestes a ser licenciada. Então, esse processo aligerado, temos que ter também um certo cuidado para que a gente não pule as etapas para por exemplo, lá na Rússia, né, a gente tem pouca informação, as vacinas, tanto a chinesa quanto a inglesa, né, elas foram publicadas, os resultados em periódicos internacionais, que nós conhecemos, com revisão de pares, super bem feito, então tudo bem. A Rússia, eu não sei o que eles fazem semelhante deles, é um adenovírus com, chamamos de vetor viral, né, com o antígeno do SARS-CoV-2
dentro da célula do adenovírus. E eles já vão vacinar a população, né? O que vai acontecer, eu não sei, só vou dar 3 exemplos. O da talidomida é desnecessário falar, que todos nós conhecemos, né? Mas vou dar 2 exemplos rápidos agora. O primeiro delas é um anti-inflamatório potente, maravilhoso, né? Que é o Celecoxib, que é o Vioxx, o nome dele era Vioxx, que era fantástico, espetacular, sem efeito gástrico, que muita gente toma anti-inflamatório. Eu, por exemplo, sou um, tomo anti-inflamatório, fico com azia, com dor no estômago. Fantástico. Foi liberado, passou na fase 3, e não foi nada aligerado, foi tudo seguindo o padrão antes de pandemia. E quando foi para uso em milhões de pessoas, vimos que ele aumenta o risco de infarto e de derrame. E agora, mais recentemente, a Acomplia, que era uma pílula maravilhosa, uma pílula mágica, né, que era, você toma uma pílula e você não vai engordar, você vai continuar emagrecendo sem dieta e sem exercício físico. Essa é o que ela prometia. Foi até capa, inclusive, da Isto É. Ela prometia isso. Pois bem, passou em todas as fases, quando foi para a população, que aí você está... Porque a gente passou na fase 3, acabou. Não, passou a fase 3, vem a fase 4, que é o que a gente chama de vigilância pós-comercialização. A gente continua vigiando o produto, seja vacina, seja remédio. E aí foi que a gente viu que a Acomplia dá transtornos mentais gravíssimos. Inclusive, teve gente suicidando-se porque tomou essa droga, né? Então, não estou querendo dizer com isso que eu estou no movimento anti-vacina, estou falando isso num ambiente acadêmico, na mídia não tem falado isso, até porque o movimento anti-vacina, além de anticientífico, é criminoso, o sarampo voltou, um dos motivos foi o movimento anti-vacina, né? Nós temos já o presidente, a vacina ainda nem chegou, já meio que questionando que ninguém é obrigado a se vacinar, coisa e tal, e mal sabia ele que tem a lei. Tem alguns que são obrigados a se vacinar. Pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é obrigado a se vacinar, porque a vacina não protege só você, é como a máscara. Ela não protege só você, ela protege o outro também, né? Mas quando você não tem empatia, como parece que ele demonstra, né, o nosso presidente, muitas vezes, né, para ele, tudo bem. Mas é necessário, quero dizer o seguinte, é necessário acelerar, não tem a menor dúvida, mas temos que ter muito cuidado mesmo na hora que for liberar para uso amplo na sociedade. Não sei se eu respondi, Léo. Obrigada mesmo. A professora Marlice, que é vice-diretora do Instituto de Química. Marlice? Está me ouvindo? Sim. Boa tarde, professora Cássia. Boa tarde, professor Medonho. É um privilégio estar falando com um epidemiologista. Diga-se de passagem, o meu marido é do IESC, né? Quem é esse marido? O Giovanni, amigo da Lúcia e da Letícia. Você está brincando. Giovanni é queridíssimo amigo também. Foi colega de turma, minha mulher é médica também. Ele foi colega de turma de doutorado com a minha esposa, Cláudia. Eu já vi as discussões aqui em casa. A gente está acompanhando Deus da Itália e toda aquela parte epidemiológica que o senhor mostrou aí, né? Muito bem mostrada, por sinal, um levantamento epidemiológico belíssimo. O que me preocupa, professor Medonho, é a letalidade no Rio de Janeiro, né? E esse índice aí que está acima de 1. E a gente está vendo que a doença vai ser endêmica. Eu acho que a gente tem que enfrentar o nosso novo normal. Aí a pergunta é, como enfrentar este novo normal? A gente está vendo que tem vários tipos de imunidade. Aqui na minha família mesmo, a minha cunhada trabalha no Copstar, ela trabalhou entubando o paciente e, graças a Deus, ela teve imunidade celular. Mas eu fico olhando da minha janela aqui também, eu moro no início da ladeira dos Tabajaras, então eu fico vendo esse pessoal subindo e descendo, os camelôs,
E eu rezo para Deus para eles pegarem a imunidade boiada, né? Porque eu acho que essa população ela está dependendo disso. Mas, por outro lado, nós também temos os nossos alunos, certo? Que devem retornar ao FRJ, e eles vão precisar de ônibus, de determinados tipos de condução. Igual o senhor falou aí, esse distanciamento de 2 metros, né? Como é que vai ser feito a troca de máscara, quer dizer, 3 máscaras, troca de 2 em 2 horas. Eu sei que a gente tem um GT pós-pandemia seríssimo. O professor Ralph, eu sou ídolo dele, entendeu? Trabalha muito bem, basicamente é o meu guru. Mas a gente tem que arregaçar as mangas, eu acho que nós temos que voltar, certo? Eu acho que pelo comportamento da população, eu vejo aqui também a adega da Pérola do lado daqui de casa, então tem jovem na porta toda hora ali. Como é que esse número vai, quer dizer, abaixar, chegar a 0,8, sem esse isolamento, e quando ele chegar a 0,8, vai ser ele o fator principal, que a universidade vai dizer, olha, nós podemos voltar? Quer dizer, quais vão ser as medidas adotadas e quando vão ser essas medidas? Não sei se eu coloquei muito contra a parede. Ok? Obrigada pela oportunidade. Professora. Não, que isso, de jeito nenhum. Bom, em primeiro lugar, nós estamos discutindo isso em todos os fóruns, inclusive no Conselho Universitário. Eu tenho a honra de ser colega da professora Cássia no Consune, e isso está tendo essas discussões, né, professora? Tem sido bastante grande. Há várias pressões, né? Há, de um lado, uma pressão para nunca mais voltar, quase que nunca mais voltar, né? E, por outro lado, a pressão que temos que voltar amanhã, independente de qualquer coisa. Eu acho que nós temos que ter aí um bom senso, né? E tentar avaliar no meio termo, se é que isso seja possível. O mais importante é darmos a segurança à saúde dos nossos alunos, funcionários e docentes, né? Então, por exemplo, algumas atividades elas podem serem eventualmente consideradas, aliás, algumas nunca pararam, né? O Hospital Universitário, várias unidades do CCS, o Biotério, aí no CCMN, com certeza, algumas unidades, alguns laboratórios, algumas dessas coisas não puderam parar porque tem toda uma dinâmica. O que nós estamos vendo agora é as aulas práticas, né? Os formandos, esses tem que ter um jeito, né, de nós no formato. Então, lá na medicina, só para você ter uma ideia, nós fizemos o seguinte: os alunos do internato retornaram, mas com toda a segurança, com todo o distanciamento, fazendo rodízio. A minha filha está no último ano lá da faculdade de medicina, né? E eu fui um dos que defendeu que deveríamos voltar sim, porque eles precisam se formar, né? E medicina não tem jeito. Se não tiver na beira do leito, não aprende. Aula remota, aula teórica, beleza, nenhum problema. Agora, tem que apalpar, tem que auscultar, Então, não teve jeito. Os internos retornaram antes mesmo dos demais alunos da própria faculdade, né? As atividades práticas, tem algumas que podem, eventualmente, serem orientadas para serem feitas em casa, obviamente, com a devida segurança. Eu hoje mesmo vi uma foto do professor Rodrigo Capaz, que é do CCMN, né, que ele estava orientando, aí ele postou uma foto num grupo que eu participei, acho que a professora Caixa também viu, não sei se ela viu, né? Ele postou uma foto de uma aula prática que ele estava dando, do aluno fazendo um experimento em casa. É claro que isso não é 100% para todo mundo, né? Mas é possível. Agora, quando retornar presencialmente às aulas, mesmo as aulas práticas, professor, eu diria com franqueza, não seria o momento. Não seria o momento. Porque nós estamos vendo um número de casos que, infelizmente, ele não cai, né? Até no município do Rio ele começou a subir um pouquinho, ele agora está novamente em decréscimo, mas o grande problema é o transporte público. E nossos alunos, a imensa maioria, eu vou dizer com toda franqueza, se soubéssemos que eles vinham de carro, só eles e só nós, de carro, e no laboratório mantêssemos o distanciamento social de 2 metros,
usando máscara, trocando a cada 2 horas, e sempre higienizando as mãos com água, sabão ou álcool em gel, eu posso lhe assegurar que essa é uma medida muito segura, né? O risco de contaminação é muito, muito pequeno. Mas quando a gente fala, né, que ele tem que vir de ônibus, BRT, metrô, e ali é um grande risco, né, há uma preocupação um pouco maior, né? A alimentação, o professor Léo está lembrando aqui também, né? Então, e além do que, por mais que a gente libere as atividades, a gente sabe que os nossos jovens são muito, muito rebeldes, né? E é natural, né? Eu costumo dizer, eu gosto muito de falar com meus alunos, aquela frase de José Engenheiros, que fala que juventude sem rebeldia é servidão precoce. Mas alguns não precisam ser tão rebeldes, né, professora Cássia? Aliás, rebelde não, mal educado. Mal educado, aí é a diferença. Eu também tive meu nível de rebeldia, mas sempre respeitei meus professores, sempre fui muito educado, mas também tinha a minha rebeldia. Mas então, a professora Maria, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, eu não tenho uma resposta exata para lhe dar agora. Eu acho muito pouco provável que este ano a gente volte com aula teórica, com certeza. Aula prática, é possível até que nós possamos avaliar com todo o cuidado, né, rodízios, dias diferentes, para que não haja realmente aglomerações. Mas eu acho que ainda o mês de setembro, eu não pensaria nisso neste momento. Não sei se respondi adequadamente, professor. Não, respondeu. Só mais uma perguntinha. Claro. Vamos supor, tem algum planejamento, né, para poder... Eu sei que são vários tipos de imunidade, mas vamos supor que volte 15 alunos. Esses 15 alunos, eles vão ser monitorados? Vai ter uma tipagem? Como é que vai ser feito isso? Ótima pergunta. Nós também já discutimos isso e já temos não é uma conclusão final, né? Mas é a conclusão que nós já temos no grupo de especialistas. Mas isso, obviamente, vai depender de como a reitoria e mesmo o Consune vai desejar proceder. O que nós aconselhamos, do ponto de vista concreto, não adianta fazer sorologia de todos. Até a gente tem possibilidade de fazer, porque a professora Olida Castilhos, do PEC, aliás, engenheira química, né? Eu fui engenheiro químico, professora, porque o meu irmão mais velho, 7 anos mais velho do que eu, que é emérito aí da Escola de Química, né? Ricardo Medronho. E era engraçado, naquela época eu ia muito ao CCMN, ao CT, eu era o irmão do Medronho. Aí meu irmão passou a trabalhar um pouco de tecnologia, coisa e tal. Aí lá no CCS ele era o irmão do Medronho. Então, o Medronho aí, e ele era o irmão do Medronho lá no CCS. Então eu quase fiz engenharia química. A Leda Castilhos, ela sintetizou a proteína S, espetacular, purificou, e ela tem já um teste muito barato, e muito barato mesmo, porque esse teste custaria $1 a $2, né? Então, poderia ser feito. Agora, o problema é que a interpretação desse teste não é um passaporte de imunidade, entendeu? Então, qual é a conduta que nós estamos sugerindo, né? E aí, quem vai bater o martelo final é o grupo pós-pandemia, assessorado pelo grupo multidisciplinar que eu coordeno, e, obviamente, com o parecer final da reitoria. O indivíduo, primeiro, sintomático, sem chance, não sai de casa. Não sai de casa. O indivíduo que apresentou algum grau de sintoma, ele seria, esse é o protocolo que a gente está estabelecendo, ele será encaminhado, indivíduo, aluno, professor ou técnico, será imediatamente encaminhado ao centro de testagem, lá no CCS, para fazer o RT-PCR, que essa que é a grande coisa, e vai para casa e fica em quarentena, até a chegada do resultado. Sai o resultado em 24, 48 horas, e aí, com este resultado, a gente já pode ver qual o procedimento com essas pessoas. E o problema é com quem ele entrou em contato. Se ele entrou em contato, se ele aglomerou numa hora lá qualquer, no laboratório de prática, ele fez tudo certo, mas na hora da saída, eles lá fora, juntou todos os alunos tirando máscara, coisa e tal. Se aconteceu isso, o risco de ele ter infectado os outros é muito grande.
E aí esses outros terão também que fazer o RT-PCR, entendeu? E aí o que acontece? Vai numa exponencial, né? O suspeito dá para fazer. Agora, suspeito mais os contactantes, aí você tem uma estrutura muito maior. Então, isso também está sendo avaliado para, no retorno, né, criarmos um protocolo, né, que dê essa segurança. Né? Tá bom, professor? Respondeu. Agora, só uma pergunta. Quanto tempo vocês demoraram para fazer o samba aí da Minerva, dos 100 anos? Ficou bem legal, hein? Obrigado. Sabe que eu vou lhe dizer, foi pré-pandemia, né? Foi um domingo na casa do Noca. Foi num dia. Aquela portela de mais de 30 anos. Aliás, mande um grande abraço para o meu querido amigo Giovanni, tá bom? Minerva Sanhada. Um abração aí para a Cláudia também. Obrigado, querida. Minerva Sanhada. Isso, exatamente. Quem criou esse bloco... Deixa eu só falar, professor, rapidinho. Lógico. Um toque de curiosidade, né? Foi o professor Lessa. Eu era membro do conselho em 2012, 2013. Eu era membro do conselho universitário naquela época, representando os adjuntos doutores do CCS. E aí ele me chamava de Medroinho, né? Falei assim, Medroinho, pô, tem muita gente mal-humorada nessa universidade. Eu não sei, o pessoal vive só brigando, entra aqui no gabinete, falando um monte de coisa. Vamos quebrar um pouco esse gelo aqui, vamos formar um bloco. Eu falei, tá bom, professor. Professor, aí eu quero que se chame Minerva Sanhada. Então foi ele e também o Marcos França, também do CCMN. Também é uma pessoa que eu gostava demais, foi uma perda, assim... Marquinhos, que tocava um tamborim muito bom. Então, acabou que os fundadores do Minerva Sanhada foi Marquinhos, Lessa e eu. Que bom. O primeiro samba foi gravado pelo Dudu Nobre. Só para vocês terem uma ideia. Então, Medronho, só queria fazer assim, alguns comentários. Nós temos aqui o professor Cláudio Lenz, que fez a pergunta para você, a gente discutiu nesse grupo a questão dos kits experimentais para física, para os kits para os alunos trabalharem nas práticas em casa. Nós até pedimos uma orientação para a procuradoria para ver se não teria nenhum problema da gente ter os alunos fazendo os experimentos em casa. Então, a física, acho que física 3 e 4, né, Cláudio? Física experimental 3 e 4. Não, todas as FISESPs. Então, física experimental 1 e 2, feitos com experimentos de casa, com coisas caseiras. A 3 é um kit de Arduino e a 4 é um kit de ótica com laser pointers e tudo mais. Tá bacana. Todas as físicas experimentais de serviço estão sendo feitas com práticas reais. Né? Isso mesmo. Eu pensei que fosse mais a 3 e a 4. Não, são todas as físicas. O problema é a química, que não dá para fazer em casa, né? A química é mais complicada. Mas, assim, a minha pergunta, Medronho, a questão do manual de biossegurança, ele vai ser lançado logo? E a outra coisa também, o professor Leonardo até apresentou para a Denise Freire algumas diretrizes para o retorno gradual dos laboratórios de pós-graduação, de ensino, de pesquisa, né? Uhum. E parece que estava em avaliação pelos GTs também, essas diretrizes e o manual de biossegurança. Queria saber se tem algum prazo para a gente receber essa documentação. Sim, perfeito, professor. Ótima pergunta. Em primeiro lugar, a gente concluiu, eu e o professor Ralph somos os revisores do plano de contingência. Esse já está concluído, eu já revi tudo, o professor Ralph também, vai para a próxima reunião do GT pós-pandemia. O manual de segurança também. Seria esta semana, mas aí a reunião foi suspensa e foi marcada para o dia 11. No dia 11 de setembro, a proposta é numa reunião do GT pós-pandemia, a gente discutir o manual de biossegurança, mas ele está sendo feito com muito cuidado, com muita atenção e também será visto e revisto por todos nós. A questão dos laboratórios da pós-graduação,
Isso a gente também vai fazer as normas, mas isso depende também do que o SEG vai propor, né? Porque ao fim e ao cabo, a nossa orientação no momento é de evitar não ter o retorno. Mas também sabemos, que orienta a pós-graduação, né, que em alguns lugares precisa do aluno estar no laboratório para cumprir o cronograma acordado com a CAPES, CNPq, que, na verdade, a gente nem sabe o que eles vão fazer, né? Eles vão adiar, eles vão baixar a nota, como é que vai ser? A gente não vi ainda, não sei se já saiu alguma orientação nova dos nossos órgãos de fomento, mas eu não vi. Então, não é que vai depender do CPEG, não, vai depender da nossa orientação, mas a gente não tem ainda um programado no GT, ainda não temos programado uma discussão sobre o retorno dos laboratórios de pós-graduação. No GT Coronavírus, que eu coordeno, não tem. No GT pós-pandemia, também a gente ainda não discutiu essa questão. Então, a gente precisa ter essa discussão para depois o CPEG ver qual é a melhor forma de implementar dentro das medidas de segurança possíveis. Leonardo? Obrigada, Medronho. Leonardo. Roberto, É só uma coisinha. Medronho, você pode ficar até que horas, assim? Me programei para ficar de 3 às 5. Então, obrigada. Aí eu botei reuniões para depois, aí depois 5, 6, 7, tem algumas outras reuniões. Tá bom, obrigada. Só marquei reunião 8h30, que eu quero ver o meu Mengão jogar. Tá bom. Aí eu vou ficar só no Zap ou no telefone, mas não no computador, preso no computador. Leonardo, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui no chat ou levantar a mão. Leonardo. Roberto, é o seguinte, a graduação e a pós-graduação são fáceis de ser contidas. É só não ter aula, ninguém vai lá. Mas o problema dos laboratórios da pesquisa é que, se não houver uma palavra institucional, as coisas vão retornar caoticamente. Sim. O que Cássia comentou, assim, no meu laboratório, a gente fez uma programação porque a gente não teve nenhuma orientação institucional do que fazer. E como você sabe, todos sabem que em cada laboratório tem as suas urgências. Então, nós fizemos um plano bastante conservador, muito conservador, que a gente apresentou para a Cássia, já apresentou para várias pessoas, mas a gente não consegue, nesse momento, manter home office para todos. Então, tem um número bastante reduzido, tudo com muito cuidado, né? Mas o problema que eu acho que é importante se pensar é, se não houver rapidamente uma palavra institucional, a parte de pesquisa vai retornar caoticamente. Enquanto que a graduação e pós é fácil conter isso. Entendeu? Então, nesse momento, o perigo está no laboratório. Neste momento. É o laboratório. Aí fica o perigo. Essa é uma pergunta que eu acho muito, muito importante, né? A graduação está resguardada em casa, a pós-graduação está resguardada em casa. A pesquisa, não. E outra questão é, todo mundo está confiante nessa vacina. Todo mundo acha que janeiro será um novo ano. E eu digo, não. Não será um novo ano. O novo normal para as calendas gregas. Esse novo normal foi para as calendas gregas nesse momento. Eu não considero isso janeiro, fevereiro. Não sei o que é o novo normal. Novo normal, para mim, é algo que vai ser construído ao longo dessa experiência aí, para a gente saber o que será esse novo normal. Então, a segunda pergunta é, essa vacina, que todo mundo está contando com ela em janeiro, para poder voltar a trabalhar. Isso, o que vai ser feito? Chegou a vacina, voltamos? É isso? Bom, Léo, o que você colocou... Bom, desculpa eu estar te chamando de Léo, tá, professor Leonardo? Não, Se é nome feio, tá bom. Se não me chamar de nome feio, pode chamar qualquer coisa. Não, deixa eu lhe dizer, você tocou num ponto fundamental, que a gente vai ter que enfrentar. O que está acontecendo é que, de certa forma,
esse debate está meio que subrepeticiamente, entendeu? Não tá, ele está velado. Ninguém quer abordar esse tema. E a pesquisa? Por quê? Por que esse tema incomoda a todos? Porque não basta só, porque a pesquisa depende, né, do pesquisador e do técnico. Então, nós estamos sofrendo uma pressão grande do pessoal da área técnico-administrativo, né, que com muito medo, né, justificável, não quer nem saber. Né? Por outro lado, porque acho que por parte dos docentes não tem visto resistência, não. Pode até existir uma ou outra. Tá? Eu tenho ido ao hospital regularmente, né? Eu estou reunindo com vários setores, vários centros, vários sindicatos, do FES, Centro FES, né? Eu não tenho muito percebido na parte dos docentes, não é tão evidente esse medo do retorno. Da parte dos técnicos, sim. Então, isso é o que precisamos. Primeiro, eu concordo com você, precisamos ter esse diálogo e tomar uma diretriz única da UFRJ. Porque o que já está ocorrendo? Alguns diretores já estão mandando os funcionários voltar. E voltar também de qualquer jeito, que é o outro lado da moeda. Né? Tá obrigando, aí o funcionário vai para o sindicato berra, vai na Denise, não sei o quê, aí fica uma confusão. Então, eu concordo com você, eu acho que nós precisamos urgentemente enfrentar essa questão, né, que a gente tem, eu acho que é um pouco do brasileiro, né, a gente não é aquela coisa que vai e fala de peito aberto, e aí a gente vê, né, de forma coerente como resolver o problema. A gente vai deixando para debaixo do tapete, quando você vê, exatamente, está todo mundo de forma desordenada, que é o pior dos mundos. Para você ter uma ideia, eu sou do Comitê Científico de Niterói. Eu fui do governo do Estado, né? E no governo do Estado nós pulamos fora. Logo assim que começou aquela confusão, ainda quando o primeiro secretário, que agora é delator, né? Teve a primeira coisa, a gente foi coletivo, todo mundo pediu para sair. Estava eu, era o Temporão, que foi ministro da Saúde, era o Paulo Busch, que foi presidente da Fiocruz, era um bando de gente. Aí fizemos uma carta muito delicada, muito educada, né, dizendo que como vai mudar o secretário, então a gente quer deixar o outro à vontade. Na verdade, nós é que queremos ficar à vontade, né, mas fomos polidos. Né. Mas o que aconteceu? Em Niterói, teve um embate lá eu, um da UF, um professor da Fiocruz e o reitor, Antônio Cláudio, é o coordenador do grupo, que é médico, reitor da UF, é de lá, e é um cara, eu não conhecia ele, a Cássia acho que já conhecia, não conhecia, é uma pessoa realmente espetacular. E aí tivemos um embate lá atrás tivemos um embate com o Niterói, que Niterói foi o que mais cumpriu os protocolos. Não sei se tem algum niteroense aí que possa me dizer. Parece que agora tem ouvido falar que estão usando menos máscara na rua. É impressionante, o povo vai relaxando mesmo. Mas Niterói foi realmente uma gestão muito boa. Aí ele falou assim, o argumento dele foi assim, nós falamos o seguinte, olha, nós não somos o executivo, nós somos conselheiros, né? Nós estamos aconselhando. Né? A decisão é sua. E o argumento dele também foi muito interessante, que vai ao encontro do que você falou, Leonardo. Falou o seguinte, olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ele foi uma das poucas cidades que decretou lockdown. Tá? O pessoal está lockdown, blá. Agora, o que eu estou vendo? Se eu não liberar um pouquinho a válvula, né, aí na química, nos gases, né, se eu não liberar um pouquinho, vou perder o controle. Entendeu? E ele fez correto. Eu, na época, fui contra, e eu vi que ele abriu com todos os cuidados e não teve um repique de casos. Então, nós também podemos fazer isso, tá, em relação à pesquisa. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Não é a opinião do GT, nem do coronavírus, nem o GT pós-pandemia. Mas a minha opinião pessoal é, sim, possível. Mas, como você bem disse, precisa ser feito com um plano bem seguro, tem que se preocupar, inclusive,
com o translado, principalmente dos funcionários, né? E aí é possível, porque você pode pegar a condução em horário fora do rush, você estabelece um horário distinto do horário do rush, por exemplo. Eu não sei como é que você fez isso para os funcionários, mas não é difícil, né? A gente sabe mais ou menos qual é o horário de rush e faz um escalonamento dessas pessoas para a chegada e a saída dos laboratórios. Agora, isso nós estamos conversando aqui, eu sou muito transparente, mas é uma coisa que, se o Sinto-Ferj ouvir, não estou nem preocupado. Eu adoro o pessoal do Sinto-Ferj, gosto muito deles, respeito muito os sindicatos. Quando eu era rebelde, também fui do Sindicato dos Médicos, então conheço tudo isso. Mas vai me sacrificar, mas não tem problema. Vamos debater, vamos conversar, vamos fazer de uma forma segura, controlada, para que a gente também não fique numa casca, né, e nem bote a cabeça debaixo do buraco, né, como avestruz, nem fique numa bolha que é irreal, né? Então, eu confesso, é possível as atividades de pesquisa, e até incorporando um ou outro mestrando ou doutorando, né, mas com os protocolos muito rígidos, muito concretos, em especial aqueles que procuram transportes públicos. Agora, essa discussão... Oi? Nós precisamos de um norte institucional. Isso. Amanhã tem reunião do GT Coronavírus, 8h da manhã. Eu vou colocar esse ponto de pauta. Retorno da atividade de pesquisa. Porque lá é bom, porque tem funcionário, tem aluno, tem né? E aí eu, por mim, acho que a gente tem que discutir. Nem que seja, Leandro, para dizer, olha, gente, não dá para voltar agora, vamos voltar em tal tempo. Ou então, dá para voltar, mas tal e tal laboratório, com tais condições, em tais laboratórios, né? Mas não discutir é que é o pior. E o que estamos vendo é isso. É o chefe do laboratório, não, vocês vão voltar, porque senão eu vou dar falta. É o diretor, não, vai voltar todo mundo, esse bando de vagabundos, coisa e tal. E aí é o caos, né? Pedrões, se você quiser, eu não sei, porque eu acho que a Denise Freire, o que nós discutimos numa reunião, que o Leonardo fez uma apresentação também, ela parece que entregou para o Ralph. Eu posso passar para o seu WhatsApp esse projeto, esse planejamento que o Leonardo fez para o laboratório dele, que a gente gostaria assim, que fosse... Eu te passo, se você... Passa, por favor. Tá, eu passo para o seu WhatsApp. Por favor, obrigado. E isso que você falou da questão do Sinto-Ferj, eu fui com a Cláudia Malena, a nossa bibliotecária, da Biblioteca Central do CCMN, e nós pensamos em fazer um plantão. Não foi Hã? Ela não foi do CCS? Não? Acho que não, né, Malena? Não, né? Você foi do CCS? Acho que não. A Cássia, que é do CCS, né? A Cássia. A bibliotecária, que chama Cássia. Tem uma que foi de lá, nossa, que está com vocês, Pensei que fosse a Cláudia. Sim, por não, professor, desculpa. Então, não, aí a gente tinha falado na reunião, junto com o CT, para a gente fazer um plantão nas bibliotecas. Mas o pessoal do Sinto-Ferj, eu falei plantão, assim, uma pessoa para eventualmente atender um aluno, por causa do retorno às aulas, né, mesmo remoto. E ele foi totalmente contra, sou totalmente contra. Eu falei, não estou pedindo volta, estou pedindo um plantão. Mas é o que você falou, se a gente tiver um norte institucional, facilita para todo mundo, né, Medronho? Então, eu vou passar agora ao professor Edson, que está inscrito. Deixa eu acabar a minha pergunta sobre o milagre da vacina, a vacina milagrosa, que salvará todos nós. Depois Olha, até agora, aquilo que o FDA, né, que é a Anvisa americana, e eles são muito rigorosos, eles falaram que se vão liberar, se a vacina tiver 50% de eficácia, eles vão liberar. Olha, posso dizer a você que 50% de eficácia é quase igual a jogar uma cara ou coroa, né? Ou a roleta russa. E também com um grande efeito colateral, que é, você acha que está imunizado, você vai viver a tua vida, vai aglomerar, vai... Né? Então, quem não se imunizou, as pessoas estão na expectativa de que saiu a vacina, vai liberar. Não, exatamente. Então, essa é a primeira coisa. Depende da segurança e da eficácia. Mas, além disso, ela vai demorar a chegar a todos. Ela vai demorar muito. Eu vou dizer, se a vacina for aprovada em janeiro, nós não imunizaremos a nossa população até o final do ano.
Não imunizaremos. Não tem capacidade instalada para isso, né? Então, vai ter que ser grupos prioritários, então, saúde, segurança. A vacina ela não estava sendo testada em pessoas idosas, aí agora passou a ser testada em pessoas idosas, mas é um número mais restrito. Então, teoricamente, deveríamos dar aos idosos, mas será que vai ter algum efeito adverso mais grave nos idosos? Então, assim, não dá para dizer que vai ter uma bala de prata que a partir de janeiro a gente vai ser feliz. Não, não seremos. Infelizmente, né? Infelizmente. Olha, em relação à medicação, ninguém me perguntou, mas nós fizemos lá no nosso laboratório, fizemos uma revisão sistemática. 3.500 artigos, 3.500 artigos publicados sobre tratamento da Covid-19. Nenhum deles mostrou eficácia. Alguns com efeitos colaterais importantes, como a hidroxicloroquina, né? Então, e vocês vejam, para a bactéria a gente tem um antibiótico, é muito mais comum a gente ter. Vírus, não tem quase nenhum antiviral. Não tem. Poucos vírus têm um antiviral eficiente para combater. Então, é uma coisinha desgraçada, aquela material genético, coberto com uma gordura e glicoproteína, aquilo que alguns discutem se é ser vivo ou não, né? Aquilo ali não tem como, não temos ainda tecnologia para, infelizmente, porque seria realmente uma droga segura. Ficou sem som, Medronho. Porque seria uma droga, você falou que não tem. Uma droga segura e eficaz, cotejado com uma vacina, mesmo uma vacina não de 90%, como são a grande parte das vacinas que a gente ministra, é 90% a 95%. Sarampo, febre amarela, entendeu? Assim mesmo, aquele 5% já dá problema, é 50%. Mas se tiver mesmo 50% uma vacina e cotejando-se com um tratamento seguro e eficaz, aí você já consegue respirar um pouco melhor, entendeu? Porque você sabe que aquela metade da população que não foi vacinada, se infectar, vai ser logo tratada e não vai evoluir para a forma grave. Mas o tratamento, ano que vem, não teremos. Vacina, provavelmente sim. Segura. Posso fazer uma colocação, professor? Pois não, professora Marli. O que eu estou observando é o seguinte: não tem um tratamento para a Covid, mas os sintomas dela, eu sinto que eles estão sendo minimizados através de algum tratamento, né, profilático. Não, parece que a equipe médica, né, eles aprenderam a tratar esses efeitos secundários. Eu acho que a sobrevida está melhorando. Sem dúvida, professora. Veja, e é isso mesmo, a gente trocou o pneu do carro com o carro andando. Então, no início, deu um monte de problemas, e aí a gente não sabia lidar com o paciente, né? E aí, depois, com o traquejo, né, a gente chama de pegou a mão, né? É que nem o cirurgião, as primeiras cirurgias dele vão ser mais, precisa ter um sênior sempre orientando. Depois, ele já passa a ser o sênior e vem o outro. Foi exatamente isso, mas não em tratamento antiviral, sim em tratamento aos sintomas da doença. Isso fez com que houvesse uma melhoria e uma redução da letalidade da doença, sim. Mas a resposta ao professor Leonardo é que, ao longo de 2021, grande maioria de nós não teremos acesso à vacina. Obrigada, Cê. É o professor Edson, que é o diretor do Instituto de Geociências. E depois a Mariana, que é do curso de Geologia. Bom, boa tarde, professor Medronho, professora Cássia e demais participantes dessa reunião. Primeiro, eu pergunto se está me ouvindo bem, Cássia? Sim, estamos sim, Edson. Obrigado. Está falhando um pouco a minha rede, então pode ser que caia. Mas eu tenho a preocupação que, de certa forma, veio trazida pelo Leonardo, mas também por outros aqui, e com relação à unidade e à comunicação. Eu agora estou tomando ciência de uma série de dados, informações, né, que até tinha, mas não com essa vamos dizer, moldura e com competência, né? O jornal informa, mas
a gente não pode se fiar na gestão de uma unidade pelas notícias de jornais. E aí é que vem uma dificuldade enorme que eu tenho sentido, e ao contrário do que algumas unidades têm experimentado, aqui eu tenho trabalhado para não deixar as pessoas voltar. Né? As pessoas, os servidores, de modo geral, técnico, administrativo, mais do que docentes, têm manifestado o desejo de retornar às atividades. O cansaço natural, 5, 6 meses, né, nesse processo de distanciamento. Então, eu tenho dito que não temos uma instrução, nada que venha da administração superior, né, que diga que pode voltar, ou em que termos, em que bases esse retorno possa acontecer. Então, é uma preocupação, na realidade, não é uma pergunta que eu trago, as perguntas até foram colocadas, mas mais uma preocupação quanto, então, à unificação da informação, né, a ser disseminada nas unidades pelos gestores, porque, no fundo, os laboratórios são parte da unidade, eles não têm a independência de definir um protocolo, ainda que eu entenda que a pesquisa tem uma dinâmica toda própria, mas o conjunto da unidade tem que estar atrelado, de alguma forma, às direções e aos centros, de modo que se as decanias e os diretores não recebem, né, uma orientação padronizada, unificada da administração superior, eu percebo que já estamos entrando num momento assim, um pouco conflituoso com relação aos servidores, porque é preciso que a orientação não parta dos diretores e tampouco dos laboratórios. Isso tem que vir da administração superior. Então, essa é uma reflexão que eu trago e que, nesse momento, eu entendo que é extremamente importante, já pelo cansaço que temos de 5 meses aí de distanciamento, e pelo que o senhor acaba de colocar, esse horizonte aí de 2 anos, pelo menos, realmente vamos ter que ter aí uma estratégia muito, muito bem pensada, e a comunicação, ela passa a ser, então, um ponto crucial nessa estratégia, e é preciso, portanto, que os comitês que estão trabalhando, que têm, vamos dizer assim, a parte técnica, que é o caso do senhor, é o caso do professor Halpe, né, no pós-pandemia. Então, esses comitês precisam, de alguma forma, dialogar com os gestores, para que a gente tenha uma base mais sólida, algo concreto que possamos, então, passar para todos os servidores de modo geral. Essa seria a minha intervenção. Eu agradeço. Obrigado, professor Edson. Só complementando, fico muito feliz da sua preocupação com a saúde, né, do seu corpo social, e realmente essa é a nossa atribuição maior, né, e acho que nós precisamos, hoje, a orientação é aquela que está naquela resolução 7, mas realmente, como o senhor falou, chega muito, não chegou a todo mundo, a gente, por mais que divulgue, a comunicação ela é essencial, não só para evitar as notícias falsas, mas também para que as pessoas se informem. Tanto que, na última revisão que eu fiz do plano de contingência, foi essa semana, eu sugeri que a gente peça que atualizemos o cadastro de todos os alunos, funcionários, professores, para que haja essa comunicação rápida, principalmente nesse período. O senhor não sabe, quando nós pegamos, para calcular o R do Covidímetro, nós pedimos os dados da PR4. Olha, tem gente morando a 600 quilômetros do Rio de Janeiro. Só pode ser um erro de cadastro, não é possível, né? Morar em outro estado, né? E sendo provavelmente alguém que fez o concurso, deu o dado, né, na admissão, deu o dado de onde morava, veio para o Rio de Janeiro, está morando aqui, e está com dado lá, o cadastro totalmente desatualizado, né? Então, o que nós precisamos, e aí inserimos no plano de contingência, é que nós façamos um cadastramento de todos nós, porque é fundamental, nós precisamos ter a comunicação rápida, porque isso tem trazido prejuízos e tem aumentado. Então, esses conflitos, como sinto FERJ, é por conta disso. Um ou outro chefe de laboratório ou diretor que não está bem antenado com as questões pode fazer um procedimento que não seria o mais adequado por desconhecimento. Aí vem aquele povo todo gerando aquele conflito, aquela confusão.
Então, essa questão do laboratório, por exemplo, é uma questão que está se aumentando cada vez mais no CCS, no CT, CCMN, são os três que o campus Fundão é onde eu tenho mais. Né? O CFCH tem poucos laboratórios, né? O CCJE também, não tem laboratórios de experimentos práticos, pelo menos na quantidade que tem o CCMN, o CT e o CCS. Então, nesses locais, as pessoas já estão ficando cada vez mais inquietas. Então, o ideal é que a gente sente e planeje um retorno seguro, muito seguro, para que não seja uma coisa de abrir a porteira, como disse o ministro do Meio Ambiente, né? Passar a boiada. Né? Aí, depois que a boiada começou a passar, aí não detém mais. Né? Então, eu concordo com o Leonardo e com o professor Edson, acho que essa tem que ser uma preocupação nossa urgente. Sabe que eu acho que é um agravante, porque quando você dá uma notificação, mas a gente não tem certeza do que vai ser o futuro, porque, como você falou, tudo muda toda hora. Então, a gente tem a orientação, daqui a pouco a orientação muda, você tem que dar nova orientação. E parece que você está desinformado, e não é. É como está sendo o andamento, né, da questão da epidemia, da pandemia, da transmissão. É muito complicada essa situação, né? A Mariana agora, Mariana é estudante de graduação da Geologia. Depois o Henrique. Está sem som, Oi, Mariana. tudo bem. Agora foi. Oi, tudo bem, professor Roberto? Você comentou, né, de Niterói, é que eu sou de Niterói e realmente tem tido um controle diferente, assim, a gente vai no Rio e se assusta quando, sei lá, pega o carro e vai para o outro lado da ponte, é realmente bem assustador. Aqui, assim, já flexibilizou bastante em comparação ao início, mas realmente no início foi bem duro, foi bem... Eu moro aqui perto da entrada da cidade, estavam com controle de entrada e tudo mais, essas coisas. Mas eu queria perguntar, eu sei que é uma discussão complexa para o futuro, mas é um assunto que tem surgido lá de representantes da geologia, no DA, a gente tem pensado muito sobre isso, e os professores também tenho certeza que estão pensando na questão do campo. Eu sei que é um problema para o futuro, que não tem condição de fazer hoje em dia, a gente nem quer também, mas se você teria algum protocolo que saberia, a gente pensou, teve uma aluna que sugeriu que antes com grupos menores, reduzidos de viagem para campo, para formandos, uma situação assim, de exceção mesmo, que antes disso você tivesse uma testagem de PCR em todas as pessoas que entrassem no ônibus, e que seria um passaporte, como você já usou esse termo também. Se isso seria possível, se seria usual, se seria o adequado, como seria também essa questão do tempo no ônibus, do transporte do ônibus. Também tem que ver, né, os estados, como está a construção nos outros estados, se alunos do Rio, talvez o campo talvez não pudesse ser para outros estados. Isso são coisas que eu sei que não cabem ao senhor, mas eu queria saber os protocolos de saúde, assim, que você acha para essas atividades que envolvem deslocamento de pessoas e a distância. Acho que, não sei se ficou claro, acho que Ficou, Mariana. Muito bom. Obrigado pela pergunta. E é uma questão que a gente vai ter que se debruçar mesmo. Bom, do ponto de vista técnico, o que eu posso dizer é o seguinte: tendo a necessidade de fazer uma viagem, né, um grupo, dentro de um mesmo transporte coletivo, isso é mais fácil de nós controlarmos. Como é que deveria ser feito? As pessoas fariam o RT-PCR, né, seria divulgado, nesse período em que ela colheu o exame, ela teria que se isolar mesmo, e a gente sabe que os alunos, muitas vezes, né, tendem a sempre... não tem nenhum problema, fulano vai fazer aniversário, né, já estou fazendo PCR hoje, e amanhã reuniu com os coleguinhas no aniversário, já não tem muito esse resultado, já pode não ser o mesmo. Então, se você tiver um transporte público, com o distanciamento social, de preferência com as janelas. Hoje a maioria dos ônibus não tem mais janela, né? É tudo fechado, né? É de preferência com janelas abertas, mas não necessariamente. Se todos usarem a máscara, se todos tiverem distanciamento de no mínimo 2 metros, você até pode avaliar. E fazendo RT-PCR negativo, você pode, não estou dizendo para fazer isso amanhã, não, mas um retorno de atividade de campo programada desta forma, é um retorno seguro, tá? É um retorno seguro.
Aí depende para onde vai. Normalmente, os alunos da geografia, né, da biologia, eu sei bem, eles vão muito para regiões de mata. Então, não estando em lugares de aglomeração, né, também não tem nenhum problema. Né? Muitos acampam, mas aí fazendo os acampamentos com as separações, não teria problema. Então, você tem como realizar atividades de campo de maneira bastante segura. E aí precisa só ter todo o protocolo ser seguido e o planejamento com uma certa antecedência. Não sei se respondi, Maria. E tem transporte também, né? Transporte. Porque tem o transporte para pegar o transporte. Né? Então, mas se ele fez no exame, deu negativo, e se ele foi no transporte, no horário não de pico, usando sempre máscara, porque assim, veja, tem gente querendo risco zero não existe. Né? Viver é correr risco. O fato de você estar vivo tem o risco de ter algum problema a qualquer momento. O que nós não queremos é nos expormos além do razoável ao risco. Né? Então, essa que a gente procura. Então, no caso de um retorno de atividades de campo, né, pode ser programada desde que haja todos esses protocolos de segurança. Então, agora o Henrique, que é o diretor do Instituto Tércio Pacite, nosso NCE. Henrique. Tá sem som, Henrique. Tá sem som. E agora, tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tá. Ah, tá. Então, problema no microfone. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui com o senhor para tirar as dúvidas. A minha dúvida, ela vai um pouco, até por o que o pessoal já falou aí, mas talvez até essa dicotomia entre o que a UFRJ pode decidir para a volta, né, uma volta programada, e o que, por exemplo, as várias cidades, né, ou o Estado pode decidir. Né? É um fato, né, conforme a Luna falou anteriormente, na área de Niterói, eu sou de São Gonçalo. Então, na realidade, eu passo por um pandemônio para quase um paraíso e depois volto ao meio termo. Né? Em São Gonçalo parece que, na realidade, não há nada. Não há nada. Mas sobre esse aspecto, a decisão, às vezes, de cada prefeito, do governador de estado, que pode até falar, vamos voltar. E, ao mesmo tempo, dentro da universidade, a gente, talvez até por ofício, né, por nós sermos pesquisadores, nós vamos ser mais conservadores e vamos apontar um retorno muito mais embasado na ciência. E a minha dúvida vai por aí. Na hora que a gente vai falar para os servidores, sejam docentes ou funcionários, na hora que a gente vai falar para os alunos, a quem eles vão seguir? Porque o prefeito da cidade, o governador vai falar, estamos liberados. E a UFRJ vai falar, aqui eu não quero. Né? Então, esse paradoxo, assim, eu não sei como o GT vai trabalhar isso administrativamente e até cientificamente. É isso. E obrigado pela oportunidade, de toda forma. Sem som, Medronho. Tá sem som. Obrigado, professor Henrique. Prazer em conhecê-lo por vídeo, não pessoalmente, né? Porque a gente está até em alguns projetos aí juntos, né? No Hub Rio, sim. da CAPES, enfim. E eu conheci muito o professor Henrique pelos apps, né? Mas agora vendo fisicamente. Um prazer, professor. Bom, esse é um dos nossos grandes problemas, né? Porque nós recebemos alunos, funcionários e professores vindo de distintas regiões em distintos momentos do processo pandêmico e distintas políticas de proteção e de isolamento. Né? Como bem disse, eu acho que eu só diria que passou do pandemônio para o paraíso e pandemônio de novo. Não acho que... Tudo bem, pode ser até um pouco melhor do que São Gonçalo, mas aqui também como se não tivesse, né? Como se não tivéssemos mais problema aqui no Rio de Janeiro. Então, essa é a questão principal, entendeu? Porque são muitas variáveis e um sistema para lá de complexo. Como é que você dá conta de todas essas questões?
Então, por exemplo, você vê um aluno que venha de um local, que pegou um transporte público, de uma região que está com muito risco de infecção, ele tem um risco muito maior do que o outro, que vem de outra região, né, de se infectar. E aí, quando os dois se cruzarem no ambiente universitário, quem não se infectou vai ficar infectado por esse. Então, por isso que temos que ter o máximo de cuidado. Porém, também não dá para ficar, né, numa bolha para o resto da vida, né? Então, hoje, o que nós estamos recomendando, né, é a atividade presencial de graduação, não. A atividade de pós-graduação, não. Tudo por via remota. As atividades práticas é um problema que precisa ser melhor visto, né? Haja visto que em alguns lugares, como na química, por exemplo, não tem condições do aluno fazer um experimento, né, com reações, com reagentes na sua casa, eu acho, né, né, enfim, mas não tem como. Não tem como, exatamente. E alguns, inclusive, talvez precisam desses experimentos para poder ter a sua integralização e formar, né? Então, como é que você lida com isso? Temos que lidar com isso, né? Então, neste caso, o que eu acho é avaliar, né, melhor todos esses problemas, essas variáveis. Acho que a pesquisa, no início de um processo de retorno presencial, acho que a pesquisa poderia ser a primeira, tá? Não só pela pressão, mas porque temos condições de fazer de forma mais segura, né? Porque estamos lidando com pessoas que têm uma outra maturidade. Depois a pós-graduação, já que também tem outra maturidade, e, por fim, a graduação. Eu acho que a graduação, nesse retornar, deverá ser a última. E, provavelmente, a própria decana, no último conselho, a própria reitora, perdão, falou que em 2020 não tem chance de termos atividades presenciais, pelo menos como nós vimos, né? 0 chance, né? E eu concordo, acho que não temos condições de ter atividades de não remotas que possam ser substituídas pelo acesso remoto, entendeu? Agora, aquelas que não podem, a gente vai ter que ter o bom senso de avaliar o risco-benefício e começar, em várias situações, começar a flexibilizar com toda a segurança e todos os protocolos sendo cumpridos. Não sei se respondi, professor Henrique. Não, foi na direção. Quer dizer, é complexo mesmo, né? A gente não tem uma... Mas, assim, eu tenho esse receio, porque a gente vai ter funcionários em que eles vão estar em um município em que pode estar mais rígido do que uma volta para a universidade ou vice-versa. E a quem ele segue. E é como, administrativamente, a universidade vai... a gente tem um governo, realmente, em que não tem uma posição segura do Ministério da Educação ou do Ministério da Economia, né? Então, vai ficar difícil essa volta e como a gente, diretor, vai ter que lidar com isso. Mas... Não, e só complementando, que eu esqueci de falar, para toda a desgraça, complementando toda a desgraça, né, nós temos um Ministério da Saúde, né, com um ministro não especialista, né? Não sabe nada da área da saúde. E o ministro não precisa saber tudo da sua pasta. Ao contrário, ele precisa ter um corpo de técnicos competentes para orientar, né? Agora, quando você tem um ministro que leva para lá quase que um batalhão, a situação fica inadministrável, né? Aí, no meio da pandemia, a gente tem um pro-tempore, né? Um pro-tempore. Um presidente que é contra o isolamento, agora está começando a falar, aparentemente, sobre a vacina, de uma forma, no mínimo, complicada, né? Porque o que precisávamos era ter o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, centralizando as ações, emanando as principais orientações para todo o Brasil, discutindo com os estados adaptando aquele plano de forma homogênea para os municípios, e os municípios adaptando mas tendo uma espinha dorsal. O que está acontecendo cuide-se, virem-se, né? É a lei de Muricy, cada um cuide de si.
E aí é um caos total, porque uma abre, a outra não abre. Aí elas se comunicam, vai infectar, não tem jeito, entendeu? Então, é lamentável tudo que estamos ocorrendo. E, olha, só não temos... Primeiro, poderíamos ter tido um número menor de óbitos, com certeza, do que estamos tendo. Poderíamos. Obrigado. Mas o número de óbitos não é tão grande quanto eu mesmo esperaria por conta do SUS. O Sistema Único de Saúde está salvando grande parte da população. Porque a classe média, nós temos lá o nosso seguro-saúde, estamos indo para os hospitais, para a rede DOR, para não sei o quê, e com mais chance de sermos recuperados. O povão é SUS. Nos Estados Unidos, foi um genocídio, porque lá paga. Tá? Lá não tem SUS, lá não tem sistema único gratuito. Né? Então, sabe o que acontecia? Colegas meus que estão lá, que trabalham lá, um negro morria, a família não ia buscar o corpo. Sabe por quê? Porque não tinha para onde levar, porque lá para enterrar é muito mais caro do que aqui no Brasil. Não ia pegar o corpo. Né? Para marcar com o dinheiro que não tinha para enterrar aquele seu ente querido. Então a gente viu lá, abrindo várias covas, né, com os caixões, faltou quase que uma cova rasa, né? Aí botando lá os caixões, tudo pago pela Prefeitura de Nova York, por exemplo. Aquilo ali eram todos pobres negros. No Brasil também. Quando a gente analisa os dados do Brasil, o número de pessoas negras e pobres é muito maior do que os melhores socioeconomicamente e não pretos ou pardos. Né? Então, ela revelou uma desigualdade social absurda. Um governo não empático, um ministro que não sabe, que não sabe nem que receita a cloroquina. Onde já se viu a nota, uma das primeiras coisas que o ministro disse foi usar a cloroquina. Né? Aliás, aquela nota, não sei se vocês viram, uma nota técnica que não é assinada por ninguém, nem por ele. Já que uma nota técnica desse ele não pode assinar. Então, é uma loucura. O presidente usou a hidroxicloroquina. Perfeito. Só que ele fez eletrocardiograma 2 vezes por dia. Aí não tem problema, porque você no eletrocardiograma detecta, está tendo alterações cardíacas, suspende na hora. Eu estou usando, botava na live, né, a caixinha, mostrou para a EMA, não sei o quê, mas ele não disse que ele estava fazendo eletrocardiograma. Sabe quanto de nós aqui podemos fazer 2 eletrocardiogramas por dia? Ninguém, nem eu. Só eu no hospital, trabalho no hospital, peço de manhã para me fazer, de tarde para me fazer. Mas assim mesmo, o colega está bom, não enche meu saco. Todo dia você vem com essa coisa. Entendeu? Então é uma loucura o que nós estamos assistindo, o que assistimos essa coisa toda. E isso, infelizmente, teve custo. E o custo foram vidas humanas. Isso que você está falando, eu acho muito grave, Medronho, porque parece que mentir virou uma coisa comum. A gente ouve os políticos mentindo, parece que tinha que acontecer alguma coisa. Já seria, para mim, motivo de impeachment. Se está mentindo para a população, um fala que teve a Covid, outro fala que teve, não teve. É muito complicado isso, né? Bom, eu acho que... Eu não idolatro o sistema americano, não. Tá? Ao contrário, eu não gosto muito. Mas lá, o Clinton, ele ia ter impeachment, não foi porque ele fez o ato lá na Casa Branca com a Mônica Lewinsky, foi porque ele mentiu, né? Então, é claro que também lá é um horror. Desculpa, eu não gosto muito de lá. Mas esse caso é isso. Aqui no Brasil, você falou muito bem, mente a descaradamente e acabou. Aí pronto, aí está tudo certo, e ninguém nem cobra, as pessoas esquecem. Né? O próprio presidente disse que ia ser eleito por um mandato só. E ele está, desde o primeiro dia que ele assumiu, preocupado com o segundo mandato. Né? O outro lá atrás, o Serra, lembra? Ele registrou em cartório. Ele foi eleito prefeito, e aí falaram, para que ele pudesse ser eleito, ele registrou em cartório: eu declaro que não serei candidato a presidente da República. 2 anos depois, o que ele fez? Candidato a presidente da República. Então não tem, é uma coisa assim absurda, né, Medronho? Mentir, para mim, já é crime, ainda mais mentir para a população. Não é muito complicado isso, né? Mas eu acho que são 5 horas agora, acho que
professor Medronho está com a gente aqui desde as 3. Acho que respondeu a maioria das questões que nós tínhamos, as nossas dúvidas. E eu só tenho a agradecer, Medronho. Eu até queria falar só uma coisinha do nosso GT Álcool. Assim, por que eu fiquei assim, muito feliz com esse GT? A gente até vai fazer uma reunião sexta-feira, porque com o número de casos começando a aumentar, a gente estava com um estoque muito bom, de 15 mil litros de estoque. Nós produzimos até agora 90 mil litros, considerando 70% glicerinado e o álcool em gel. E, assim, quando a gente falava em nome da UFRJ, a gente teve uma quantidade de doações muito grande, né? E uma coisa que, assim, me deixou bastante triste foi o fato da gente receber, às vezes, doações de álcool 70%, que a gente foi avaliar no nosso laboratório, pelo menos 50%, 60% estava abaixo de 56%. Embora no rótulo comercial 70%. Então, o nosso, a gente garante, né? Porque a gente tem toda a questão do controle de qualidade, tudo isso. Até o Ministério da Defesa, por que a gente fala nessa questão de aulas experimentais ser tão complicada para os químicos? Muitos dos produtos que nós usamos, eles são controlados pelo Ministério da Defesa e pela Polícia Federal. Então, a gente precisa de um reagente, que é o trietanolamina, que usa no álcool glicerinado. E ele é controlado pelo Ministério da Defesa. Em função das nossas, em função da nossa infraestrutura física da UFRJ, ninguém tem a licença. Porque hoje o Ministério da Defesa ele exige até para-raios, para que a gente tenha essa licença. Mas, mesmo assim, sabendo ser o UFRJ, o Hospital Universitário, o nosso complexo hospitalar, o Ministério ele autorizou que a gente recebesse a doação. E a doação chegou ontem, a gente estava sem esse reagente, a Oxiteno doou, e nós vamos poder começar agora, nós compramos 10 mil litros de álcool 96% para fazer o álcool glicerinado, que o hospital tem áreas que preferem o glicerinado do que o em gel. Então, a gente vai ter um estoque muito grande, né? Isso dá uma certa tranquilidade para o GT, que reúne quem? O Instituto de Química, Faculdade de Farmácia, a Escola de Química e a COP, que é quem está com a mão na massa mesmo para a produção. Então, eu acho assim que todo mundo trabalhando junto, a gente conseguiu passar por essa fase assim de uma forma, e está passando, né? É lógico que é bastante complexo, mas o nome da UFRJ, a gente tem assim que agradecer, porque não foi tão difícil, né, a gente conseguir manter as atividades sem nenhum problema. Pelo menos não tive reclamação de ninguém em relação à questão de falta de EPIs. Fora as doações, por exemplo, o professor Cláudio, que trabalha lá, é pesquisador do CERN, na Suíça, nós recebemos 3 mil face shields, mais 66 máscaras de alto fluxo, que foram encaminhadas para o complexo e também para atender algumas unidades essenciais. Então, acho que foi um esforço de todos, né, Medronho? E eu só queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom mesmo, essa reunião foi muito boa. Cássia, foi, como eu disse, foi um prazer e uma honra estar aqui com os colegas. Eu tenho um carinho enorme, né, pelo CCMN, como disse, fez parte da minha formação pós-graduada, né, conheço muita gente está aí, muita gente boa, e você, como eu disse, né, você foi essa gratidão que eu terei eternamente pela sua gentileza, delicadeza e desprendimento, né? Foi realmente uma coisa que me emocionou muito naquela época, e aí está o GT Álcool. Se é um problema que não tivemos nas unidades hospitalares, foi a questão do álcool. Graças a você, que foi a pioneira, que veio me procurar, e imediatamente a gente articulou, e você articulou com as outras unidades. Então, assim, o que você pedir de mim, farei com o maior prazer, e estar aqui com vocês foi um grande aprendizado também. Muito obrigado. E só 2 coisas que eu gosto sempre de falar. A primeira, eu espero que a sociedade agora entenda a importância da ciência, né? Que a ciência é vida, né?
e a outra que respeite um pouco mais o Sistema Único de Saúde, porque não tem pandemia, nem epidemia, que possa ser enfrentada se os países não tiverem um sistema único de saúde, não só como o Brasil, como a Grã-Bretanha, o NHS, Portugal e vários outros países. Obrigado, professora. Boa tarde a todos e todas. Então, obrigada mais uma vez. Eu só tenho a agradecer em nome de todos que estão aqui. Obrigada, gente. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Nada. Se o GT puder ficar 5 minutinhos, 3 minutinhos só. Eu só queria, assim, falar para o pessoal do GT. Primeiro, eu vou mandar o material do Leonardo para ele, porque eu achei que já tivesse na mão dele esse material, né? Que acho que a Denise Freire, ela entregou para o professor Halpe, né? E a outra coisa que eu acho que é importante, né? Que a gente, na semana que vem, a gente tem a celebração dos 100 anos da UFRJ. Então, como tem muitas atividades, eu ia pedir para a gente não fazer a nossa reunião na semana que vem, porque a gente tem, inclusive, a live do CCMN, que vai ser na terça-feira, mas eu sei que tem outras reuniões que estão sendo remarcadas, porque já tem feriado na segunda. Então, eu ia pedir para a gente não fazer a semana que vem, a gente faz a outra, quando eu vou trazer o resumo de tudo, porque eu estava esperando esse manual de biossegurança. A professora Silvia trouxe o material dos museus, né, Silvia? Que entregou hoje, que ela me entregou hoje. Trouxe, eu posso encaminhar também para todos. Tá, porque aí eu vou pôr nesse documento para a questão da visitação dos museus. E hoje o SEG só definiu que o início de 2021/1 vai ser em junho de 2021. Acho que a professora Marta também assistiu parte da sessão, né, Marta? Eu não sei se assistir. Mas tem a data certa, Marta? Não. Não, o SEG delimitou que isso será decidido pela reitoria após a definição das outras datas do calendário. Mas é junho de 2021, junho de 2021/1, né? /1, isso. Até por causa do SISU, tudo isso. Isso. Então, eu acho que é isso. Acho que foi muito bom receber o professor Medronho aqui, né? Ele tirou muitas dúvidas. Eu acredito que foi excelente para a gente. Bom por um lado, desesperador por outro, né? Porque aí a gente sabe que realmente vamos ficar nessa 2 anos, né? Que a vacina não vai ser super eficiente, enfim. Mas a gente já sabia disso. Mas é que o que ele falou, se as pessoas se cuidassem, a gente não teria o número de óbitos que nós já tivemos, né? Também. Não, com assim, certeza. Mas, assim, acho que essa questão da política também, de orientação política, né? Que a gente está com um problema muito sério no país. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, porque senão acho que a gente pode encerrar. Cláudia, alguma coisa? Então, acho que é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez. E aí, nós não vamos ter a reunião no dia 9, aí eu vou marcar para o dia 16, tá bom? 16 de setembro. Perfeito, Cássia. Muito bom. Se encontra aí. Tá, se tiver alguma novidade nesse período, a gente passa pelo WhatsApp, tá? Perfeito. Cássia, parabéns pela chance da gente ter escutado o professor Medronho. Foi espetacular. Muito legal. Antônio. É verdade. Muito espetacular. Eu acho assim que ele... É porque há muito tempo que ele fala, né? Quando você quiser, eu vou lá no seu GT. Aí, só que ele sempre tinha reuniões. Aí eu convidei, você viu que ele até... O horário que ele falou para mim era 4 horas. E aí ele disse que, como eu mandei a mensagem, que eu falei para ele, olha, eu vou mandar, você vai receber às 3, mas você entra às 4. Aí ele falou que reorganizou a agenda dele para estar aqui. Mas foi muito bom. Foi ótimo, né? Tivemos uma aula magna. Fiquei feliz também, gente. Obrigada a todos, viu? Boa tarde a todos. Obrigado, se cuida. Boa tarde a todos. Saúde a todos também. Saúde. E a semana que vem tem o nosso GT, hein? Ó, tem o nosso live, a nossa live de CCMN na
celebração vai ser o professor Luiz Davidovich, que vai apresentar. O nosso tema foi Ciência e Sustentabilidade, os caminhos do futuro. A gente tinha colocado os caminhos dos próximos 100 anos, a Tatiana Roque, do Fórum, pediu para mudar, os caminhos do futuro. Aí o Luiz Davidovich me escreveu assim, ainda bem que mudou, porque eu não sei nem o que vai acontecer amanhã. Quanto mais os próximos 100 anos. Vai que 2020 não acaba. Ai, que pesadelo. E a Denise Freire, que vai falar sobre... Ela também, como é CCMN, eu só vou fazer a apresentação rápida, vai ser a Denise Freire, que é PR2 e é Química, e o Luiz, que é... Aliás, Cláudio, vocês falam Davidovich ou Davidovich? Tanto faz, é Davidovich. Mas Todo mundo me corrige, quando eu falo de um jeito, me corrige, eu falo do outro. Não, tanto faz. O Luiz é muito sóbrio, né? Então ele gostou da mudança do título porque ele é muito sóbrio. Muito não, e é verdade, a gente está em tanta incerteza, imagina saber daqui 100 anos, nos próximos 100 anos, né? Só espero que daqui os próximos 100 anos não tenha outra pandemia, né? Vai ter. Com certeza vai ter. Com tanta gente viajando e com tanto bicho por aí, né? E chinês. Pois E com tanta fome por aí, né? Você quer dizer, né? Também. Pois é. Então, legal, Silvia, gente. passa o manual, Silvia, por aqui? Passo. Tá. Obrigada, então, gente. Então, até a semana que vem. Tchau. Obrigada. Tchau, beijo, boa tarde. Até semana. Boa tarde. Boa tarde. Professora Cássia, Ana Lúcia. Oi, Ana Lúcia. Tudo bom? Eu cheguei no finalzinho, nos últimos 15 minutos. Fiquei com uma pena de não ter assistido, mas eu vou esperar a gravação, tá? Então, olha, Ana Lúcia, eu estou